Então, pessoal, aqui é a sugestão dos conteúdos de ensino que eu apresento para vocês. São 8 conteúdos e o primeiro deles é dividido em 4 tópicos. Muitas das coisas que vocês falaram estão dentro de uma dessas propostas aí. A gente vai discutir cada um deles. Então, dentro da descoberta do meio aquático, como o próprio nome diz, é você conhecer o ambiente. Pela proposta, esses conteúdos estão em ordem de progressão pedagógica, é o primeiro conteúdo que a gente deveria ensinar aos nossos alunos. Então, se a gente está falando que a pessoa não conhece o ambiente aquático, ela tem que descobrir o ambiente aquático. O que a gente vai ensinar? Descontração facial, apneia voluntária, visão subaquática e conhecer a piscina. Entrar e sair da piscina, saber onde é que é a parte rasa da piscina, onde é que é a parte funda. As piscinas mais antigas têm, às vezes, desnível dentro da piscina, né? Então, a gente conheceu o ambiente da piscina. Nós vamos discutir cada um deles. Depois, flutuação, respiração, sustentação, deslize, salto, giro e propulsão. Então, esses são os conteúdos de ensino que eu defendo. Alguns desses conteúdos não deveriam mudar de ordem de jeito nenhum. Outros não tem tanto problema se você decidir mudar de ordem. Então, por exemplo, a flutuação e a respiração, elas poderiam ser invertidas, elas poderiam ser ensinadas até ao mesmo tempo, mas percebam que não faz sentido antecipar o giro. O giro é algo mais complexo, então não faz sentido a gente ensinar descoberta ao meio aquático, depois giro, depois flutuação, não faz sentido. Porque para a criança conseguir fazer o giro tem alguns pré-requisitos. Eu preciso ter experiência dentro da água, eu preciso conseguir controlar a minha respiração, preciso saber utilizar do meu corpo para poder me ajudar a fazer um bom giro. Legal? E percebam que a propulsão é o último conteúdo. E geralmente é a primeira coisa que o professor quer ensinar, propulsão. E a propulsão básica não é crawl, costa, peito e borboleta, é qualquer tipo de deslocamento. Isso é tão evidente, pessoal, que a gente não faz uma adaptação do jeito que a gente poderia fazer, que acontece o seguinte: o professor vai ensinar a pernada de crawl para as crianças. O que o professor coloca na mão das crianças? Prancha. Por que o professor manda as crianças segurarem a prancha? Fala aí, Rafael. Professor, na verdade, isso é um erro bem comum, né, que acho que grande parte de nós cometemos, porque principalmente a pessoa, ela coloca toda a confiança dela na prancha ali, depois para você conseguir retirar essa prancha, acabou o mundo. O Rafael, legal, qualquer flutuador, prancha, macarrão, legal. Algo que o Fernando escreveu, para poder ter mais segurança. Para criança, ou seja, para a criança não se afogar. Mas, Fernando, se a criança passou pela adaptação ao meio aquático e o objetivo da adaptação ao meio aquático é gerar ou garantir autonomia, segurança e competência dentro da água, por que ela precisa da prancha para ter essa segurança? Então significa que essa segurança, essa autonomia, essa competência realmente não foi ensinada. Tem criança que está aprendendo a fazer pernadinha de crawl, se você tira a prancha da mão dela, ela morre afogada. Porque ela então não deveria estar aprendendo a pernada de crawl. Não deveria estar nadando na distância que está nadando. Não deveria fazer aquele tipo de atividade, porque ela não está preparada para poder fazer isso ainda. Se você está utilizando um material flutuante porque você entende que ele vai ajudar o processo pedagógico, de uma maneira que talvez sem ele seria difícil, é uma coisa, mas você utilizar a prancha, não, por causa de segurança, por causa de senão a criança vai se afogar, porque ela não está preparada para ficar naquela piscina sem a prancha, então porque ela não tinha que estar ali, porque a adaptação aquática vai garantir isso. Ah, exatamente, deve ser para auxiliar esses flutuadores e não com o intuito de proporcionar segurança, é isso aí. Então pode ser que, na verdade, na maior parte das vezes, a gente não precisa de quase nada, principalmente quando a gente fala de aprendizagem dos nados, a gente não precisaria de quase nada para poder ensinar a nadar. Esses materiais flutuantes, os materiais que afundam, esses diversos tipos de materiais, eles seriam muito mais interessantes para a adaptação do que para a aprendizagem dos nados. Como antigamente, bem antigamente, não existia essa preocupação de adaptação, a criança já ia para a piscina e tinha que aprender os nados, todo mundo tinha prancha. E as pranchas eram ainda maiores para garantir ainda mais segurança.
Mas a gente entende que, poxa, a adaptação aquática está ali justamente para isso. Por que tem que ficar segurando uma prancha? Porque sempre tem que ter um macarrão, porque sempre tem que ter um puboia. Legal, são coisas para vocês pensarem aí também. Então vamos ver o que a gente... cada um desses tópicos aí. Então, descoberta do meio aquático. A ideia é a gente ensinar descontração facial, que a criança se sentir bem dentro da piscina. Ela está confortável, você percebe que ela está segura. Estar na água é bom, é agradável. Não é aquela criança que você olha para a cara dela, ela está tensa, nervosa, não solta a escada de jeito nenhum. Se você pede para ela segurar a sua mão, quase que ela quebra os seus dedos de tanta força que ela coloca. Não. Então, descontração facial é você perceber no rosto, né, que a criança está bem, que ela está confortável. Então, uma das primeiras coisas que tem que acontecer. Não pode ser também aquele adulto que você pergunta assim, tá tudo bem? E o cara, tá. Pô, o cara não consegue nem falar como é que tá tudo bem. Então, a gente tem que garantir essa descontração facial. A apneia voluntária, fazer atividades de imersão. Alguns de vocês colocou imersão antes aí. É fazer atividades de imersão sem a necessidade de expirar o ar debaixo da água. Então, a pessoa vai afundar e vai voltar. Então, essa primeira sensação de afundar o rosto, de sentir a água escorrendo no rosto, sem você complicar demais a vida da pessoa. Então, você está simplificando. Primeiro, a criança vai entrar na água, ela vai se sentir bem. Ela pode, nas primeiras aulas, dependendo da criança, do adulto, nem ter que afundar o rosto. Ela anda pela piscina, anda de frente, de costas. As crianças, de maneira geral, não precisam disso porque elas são atiradas, elas brincam, elas não têm esse medo. Mas pode ser que a gente tenha crianças que tenham medo. Podem ser adultos que tenham medo. Então, não tem necessidade, obrigatoriamente, de nas primeiras aulas a pessoa ter que afundar o rosto. Nem se pensa em se bater perna e pegar prancha, não tem nada a ver. Então, descontração facial se sentir bem, se sentir confortável, seguro, vai andar pela piscina, pode jogar água no rosto da criança, da pessoa, para sentir água escorrendo. Depois, atividades de afundar sem ter necessidade de fazer a expiração, tentar abrir os olhos debaixo da água, tá? Não significa que tem que fazer toda a atividade, mas abrir os olhos debaixo da água, se sentir confortável também com a água no rosto quando você sair, a água entrando nos olhos, sem ter aquela necessidade de balançar a cabeça, passar a mão no rosto, ficar desesperado, como se estivesse sufocado, nada disso. E conhecer a piscina, como eu disse, saber onde é que é raso, onde é que é fundo, saber onde fica a escada. Se a criança estiver num local, vamos supor que a criança está indo pela primeira vez para uma piscina que ela não conhece, o que a gente poderia ensinar para ela nas nossas aulas de natação? Vocês estão indo para uma piscina que vocês não conhecem, o que vocês deveriam se preocupar para quando não acontecer nada de ruim? Ver onde é que é a escada, ver onde é que é raso, onde é que é fundo, a altura da borda em relação ao nível da água. Tem piscina que a borda e o nível da água são no mesmo plano, tem piscina que a borda está lá em cima. Então imagina uma criança que ela está dentro da piscina, aconteceu alguma coisa, ela está brincando, de repente está numa situação de risco, ou ela caiu, ninguém viu. Se você ensinou a ela a segurar na borda, ela vai tentar segurar na borda, mas se a borda for muito alta, como é que ela faz? Então a gente poderia explicar isso nas nossas aulas de natação. Percebam então que esse conteúdo de descoberta do meio aquático, ele não vai acontecer numa aula. A gente precisa de algumas aulas, pensando aqui possivelmente em crianças de 2, 3 anos de idade. A gente precisa, tem isso também no método legal, Jane. A gente precisa de algumas aulas, e isso vai variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, para a criança descobrir o ambiente aquático, para esse adulto descobrir o ambiente aquático, tá bom? Tem um material para vocês lerem, eu vou passar mais rápido, porque senão a gente precisaria de muito mais tempo e a gente não tem esse tempo aqui. Depois, flutuação. Como eu disse para vocês, poderia talvez estar invertendo flutuação com respiração, a gente pode ensinar os dois ao mesmo tempo, mas a ideia da flutuação é a gente tentar se manter na superfície sem utilizar de nenhum movimento corporal. Se a gente começa a fazer movimentos de membros superiores e membros inferiores para se manter na superfície, isso passa a ser sustentação. Conhecer sempre seu espaço de trabalho e o seu público. Perfeito também. Então, a flutuação e a sustentação se diferenciam nesse ponto. Para poder me sustentar, eu preciso fazer movimentos no ambiente aquático. Para poder flutuar, eu vou tentar me manter na superfície ou próximo da superfície a partir da minha composição corporal. E aqui agora os pontos muito importantes para todos os outros tópicos também. Via de regra, quando a gente pensa em flutuação, o professor faz assim, vou oportunizar uma atividade na posição decúbito dorsal, alguma coisa ventral, alguma coisa abraçando os dois joelhos, né, fazendo uma bolinha, e acabou, experimentou. Pessoal, isso é pouco.
Então, a gente não deveria, isso é um erro muito comum, ensinar adaptação ao meio aquático como se ela fosse um preparatório para poder aprender os nados. Vou repetir. A gente não deveria ensinar a adaptação ao meio aquático pensando assim, eu vou fazer a flutuação que acontece nos nados. Eu vou ensinar na adaptação o giro que vai ser usado nos nados. Eu vou ensinar na adaptação a respiração que será usada nos nados. Não, pessoal. Se a gente ensina muito mais do que isso vai servir para os nados, vai servir para outras experiências dentro da água também. Então, qualquer tipo de variação dentro da água, ventral, dorsal, na diagonal, na vertical, no fundo, no raso, com os braços em diferentes posições, mudar a posição dos braços, por exemplo, para ver o que acontece com o seu corpo. Outro exemplo aqui, quando a gente está nadando crawl, por exemplo, a gente tem rotações do corpo no eixo longitudinal. Por que esses giros acontecem? Porque você tira um braço da água, naturalmente o corpo desequilibra e o outro lado afunda. Tem pessoas, principalmente adultos, que não passaram pela adaptação, que a gente manda a pessoa nadar o nado de crawl. Quando ela tira um braço da água, ela tenta fazer a recuperação do braço, o corpo dela afunda e gira. Ela fica desesperada, porque ela acha que vai morrer afogada, ela não sabe o que vai acontecer. Se ela tivesse passado por uma boa adaptação, e lá em conteúdos de adaptação, por exemplo, a criança tivesse experimentado isso, estou com as duas mãos na coxa, o que acontece com o meu corpo? Minha perna está afundando. O professor poderia colocar um material flutuante. A perna parou de afundar. Eu vou jogar um braço para cima e o outro vai ficar na coxa. O que acontece com o meu corpo? Meu corpo gira. Por que gira? O que a respiração tem a ver com a flutuação? São coisas que a gente pode discutir. Tá? Outro conteúdo, respiração. A respiração é basicamente a ideia de aprender a inspirar o ar pela boca e expirar o ar pela boca, pelo nariz, pela boca e pelo nariz. Existem, assim como para todos os outros conteúdos de respiração que são extremamente simples e conteúdos de respiração que são extremamente complexos. Aquele exemplo que eu dei para vocês antes do nado de costas. Tem criança que você vê brincando na piscina e você, nossa, que criança bem adaptada, é um peixinho. Você pede para ela fazer um deslize na posição dorsal, entra água no nariz, ela quase morre afogada. Então está faltando alguma coisa. Ela aprendeu alguns conteúdos, não aprendeu outros. Tem criança, adolescente, que sabe fazer os 4 nados. Você pede para ela dar uma cambalhota, ela não sabe dar cambalhota. Aí o professor pensa assim, eu vou ensinar a cambalhota quando for ensinar a virada olímpica. Não. A virada olímpica ou a virada dos nados é uma coisa. O giro é outra. Tem conteúdo que é da adaptação ao meio aquático, tem conteúdo que é dos nados. Aí o professor não ensina esses conteúdos na época da adaptação, quando chega lá nos nados tem que ficar resgatando, como se fosse fazendo dependência, fazendo dependência de conteúdos lá da adaptação ao meio aquático que não foram bem feitos. Então, para todos esses conteúdos, vamos pensar que eles podem ser muito fáceis e eles podem ser muito difíceis. Nós vamos discutir isso. Depois da respiração, a ideia da sustentação, como eu disse para vocês, é utilizar de movimentos de braços e de pernas para poder tentar se manter na superfície. Como? Pode ser com o corpo na vertical, na horizontal ventral, na horizontal dorsal, pode ser com o oponente ou com alguém te atrapalhando, pode ser com alguém te ajudando, pode ser com material flutuante, pode ser com material que afunde, pode ser usando só as pernas, pode ser usando só os braços, pode ser usando o braço direito com perna esquerda. Olha quantas variações existem. Tudo isso é sustentação. E a gente pode explicar para a criança o que a gente tem que fazer, o que ela tem que fazer para o corpo se sustentar, que é a ideia do procedimental e do conceitual. A gente vai falar disso depois, mas adiantando um pouquinho. O que é o conceitual? É tudo aquilo que o nosso aluno deveria saber para que ele faça melhor. Conceitual é o que o nosso aluno tem que entender, o que ele tem que pensar para poder fazer o procedimental, para poder fazer um movimento melhor. Percebam então que se a gente oportuniza ao nosso aluno esses diferentes tipos de sustentação, essa sustentação pode ser usada no polo, pode ser utilizada no nado artístico, pode ser utilizada para ela não se afogar, pode ser utilizada para ela ajudar a salvar alguém, pode ser utilizada quando ela está na praia e às vezes a onda sobe, que ela não vai botar o pé no chão para ela se sustentar. Olha quantas coisas. Pode ser utilizada para depois se tornar uma pernada de peito. Legal? Deslize. Deslize é a primeira sensação que a gente vai ter de se deslocar no ambiente aquático.
Qual é a diferença da propulsão, da propulsão básica que fica lá depois? Aqui a criança não vai fazer nenhum movimento de membros inferiores ou superiores para poder se deslocar. Ela vai empurrar alguma coisa ou ela será puxada por alguém. Então a criança ela pode empurrar o fundo da piscina, ela pode empurrar a borda da piscina com os pés, com as mãos. Ela pode ficar na posição horizontal, empurrar a borda, por exemplo, se deslocar no sentido dos pés. Por que o deslize tem que ser sempre também nessa posição aqui? Por que tem que ser sempre assim? Porque a gente só pensa nos nados. O deslize pode ser com a mão para cima, uma mão na coxa, pode ser com as duas mãos, como se fosse um Cristo Redentor, né, numa posição ruim, pode ser com a palma da mão voltada para frente, com o dedo aberto, dedo fechado, com a cabeça para cima, para baixo, com as pernas afastadas. A criança vai experimentar também posições ruins para poder aprender por que elas são ruins. O professor pode puxar a criança, o professor pode empurrar a criança, tudo isso é deslize. A criança pode mudar a posição corporal durante o deslize. Eu quero que vocês comecem com as mãos ou com as pernas, com os pés, numa posição X. Eu vou empurrar vocês vão contar até 2, depois vão ficar numa outra posição. O que acontece com o corpo? Tio, meu corpo freia, o meu corpo desliza mais. Por que será que isso acontece? Aí você está fazendo a parte conceitual. Porque quanto mais contato você tem com a água, mais ela cria resistência contra você, ou mais ela te freia. Então por isso que eu vejo na natação competitiva, estou inventando uma historinha, né? Por isso quando eu vejo uma competição de natação, quando eles fazem a série de bloco, a cabeça deles fica assim, o braço fica assim, isso. Olha como é que eles perceberam, eles construíram um conhecimento. Não foi você que induziu que tem que ser daquele jeito, que só pode ser daquele jeito, que aquele é o melhor jeito. E isso vai ser importante para a natação competitiva. Mas para adaptação, a gente está falando de experimentação do ambiente aquático. Legal, vamos em frente. Saltos. Essa sensação de você estar num lugar mais raso e saltar para dentro da piscina. Fala, Ana Paula, por favor. Oi. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, e você? Só para falar sobre uma observação que eu fiz com as crianças esses dias, que deu super certo por causa das Olimpíadas. Que tem o Miguel, que ele tem 3 anos, vai fazer 4 anos. E é muito difícil manter ele na plataforma, né? Com o bumbum na parede, ele sempre fica saindo antes de eu dar o ok para ele, né? Aí eu conversei com ele sobre que os nadadores profissionais tinham que ter um apito, uma palavra de ok, de já, para fazer a saída na borda. Aí o pai dele disse que botou ele para assistir natação alguns dias aí das competições. Aí agora, quando eu vim fazer com ele, ele fica me olhando, esperando já, igual o nadador. Aí agora ele está mais centrado no ok, pode vir, pode sair. Legal. Isso reforça aquele exemplo que eu falei anteriormente, Ana Paula, do futebol. A criança vê o futebol, ela vai aprender a dinâmica do futebol. Então a criança vê uma competição de natação, ela transfere isso para o dia a dia dela. É aprendizagem, perfeito. Isso. Perfeito, legal. Muito bom. Esse salto aqui, pessoal, pode ser de uma plataforma para dentro da piscina, pode ser da borda, né, uma plataforma lá de redução de profundidade, pode ser da borda, pode ser do bloco de partida, mas não é saída de bloco. Série de bloco é um conteúdo dos nados formais. Se no seu clube tiver as plataformas de saltos ornamentais, por que não, dependendo da idade dessa criança? Por isso que a gente pode ter conteúdos mais simples e outros mais complexos. Estou falando de uma criança de 3 anos, não faz sentido ela saltar numa plataforma de 10 metros de altura. Mas estou falando de uma criança de 8, 9, 10 anos, é possível que ela salte em pé, porque ela não vai estar fazendo saltos ornamentais, ela está na aula de adaptação ao meio aquático, mas ela está experimentando o salto de diferentes alturas, por exemplo. E é lógico que isso foi construído, né? Não é do nada vamos saltar dos 10 metros. Era da borda, aí a progressão de um trampolim, progressão 3 metros, progressão 10 metros. Sim, qualquer tipo de salto, Fernando, isso aí. Aqui a gente chama de elevador, né? Dentro da própria piscina, saltando. Isso é um tipo de salto. Algum tempo atrás, pessoal, teve uma postagem de um professor nas redes sociais falando sobre o ensino da série de bloco. Acho que ele estava dando exemplo específico do nado de crawl. Vou te propor aqui alguns exercícios para você ensinar a série de crawl para os seus alunos. E o primeiro exercício, os primeiros exercícios que ele apresentou, era assim, a criança em pé do lado de fora da piscina, né, na borda, e pulava em pé, tá bom?
Depois voltava a criança a poder pular em pé de cima do bloco. A pergunta que eu faço para vocês, esses dois exemplos de exercícios são exercícios de adaptação ao meio aquático ou são exercícios de aprendizagem da saída de bloco na natação? Adaptação. São exercícios de adaptação. Então, se você está ensinando, Ana Paula, a saída de bloco e você tem que mostrar para o seu aluno como é que salta em pé da borda, é porque ele não fez uma boa adaptação. Então, isso precisa estar claro na nossa cabeça. O que são conteúdos de adaptação ao meio aquático e o que são conteúdos de crawl, costa, peito e borboleta, dependendo da filosofia do seu clube. O que são conteúdos de polo aquático, o que são conteúdos de nado artístico, o que são conteúdos de saltos ornamentais. A gente poderia ter, que é o que defende lá o documento do COB, a gente poderia ter uma fase de adaptação ao meio aquático que sirva para toda a experiência dentro do ambiente aquático e depois a criança, o pai e os professores vão determinar para onde que essa experiência será mais útil. Então a gente poderia ter uma criança, por exemplo, que fez a adaptação ao meio aquático, ela está ali com 10, 11, 12 anos e ela faz polo aquático e natação. Para que depois dos 15, 16 anos, mais ou menos, ela decida, não, agora eu quero ser nadador, não, eu quero ser jogador de polo. E geralmente não é o que acontece. A gente tem criança de 4 anos que fala, nossa, essa aqui vai ser velocista. Ela só tem 4 anos de idade. Tá bom? Coisa pra gente pensar mais uma vez. Então, qualquer tipo de salto. Em pé, salto parafuso, salto bomba, salto em grupo, salto individual. E aí as variações que vocês puderem imaginar. Gritando o nome, falando o nome de qualquer coisa, não sei, contando uma piada, fazendo lá como se fosse um dominó. São variações de atividade, mas a ideia é saltar e ter essa experiência de estar fora da piscina ou de um lugar mais raso, né? Ou saltar dentro da própria piscina. O outro conteúdo aqui, giro do corpo. Giro do corpo é ter essa sensação de mudar o eixo corporal. Quem associa a adaptação ao meio aquático como preparação para poder ensinar os nados, vai associar giro do corpo a fazer a virada, a cambalhota. A cambalhota é um tipo de giro, mas na verdade é o giro mais difícil que tem. A gente não deveria começar com o giro. Então, se eu estou na posição ventral e eu modifico para a posição dorsal, fazendo um meio giro no eixo longitudinal, isso é um tipo de giro. Se eu estou na posição vertical e deito meu corpo para frente, isso é um meio giro. Se eu estou na posição vertical e deito meu corpo para trás, isso é um giro. Se eu deito para o lado, para o outro lado, isso é um giro. Então, atividades de meio giro, atividades de giro completo, em qualquer variação que você fizer dentro da água, são atividades de giro. A virada de crawl e costas, elas são como uma cambalhota, mas a virada de peito e borboleta não são. Então, também tem crianças que sabem fazer virada de crawl, mas não sabem fazer virada de peito, que em tese é muito mais simples, porque elas não experimentaram esse outro tipo de giro. Então, todo tipo de mudança que envolva o eixo, algum eixo corporal, é um tipo de giro. Qual é o nosso desafio em termos de níveis de aprendizagem? A gente vai determinar qual tipo de giro é o mais simples para estar nos níveis iniciais. Qual o tipo de giro que é mais complexo para poder estar nos níveis mais avançados? Isso que a gente tem que pensar depois. Mas, por enquanto, a gente está pensando nos conteúdos. Tem criança que se realiza a cambalhota de maneira errada, entrando água no nariz, nunca mais. Isso aí. Então, olha só, Fernando, que interessante. Eu estou falando de todos esses conteúdos. Deixa eu adiantar aqui um slide. Eu escrevi esse livro aqui, Atividades Aquáticas, um olhar dirigido ao ensino, junto com diversos outros colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fiz isso porque eu acredito que todo professor e treinador de natação merece ter acesso a um conhecimento que realmente vai transformar a sua prática. Esse livro é um compilado de anos de experiência e de prática no ensino da natação, do polo aquático, do nado artístico. Com esse livro eu tenho certeza que você terá acesso a estratégias e técnicas de ensino que já transformaram a carreira de muitos profissionais. Esse é um guia prático para quem quer levar o seu trabalho como professor para um outro nível. Se você também é comprometido com a excelência e quer alcançar um outro nível de conhecimento, não deixe de garantir o seu exemplar ainda hoje. Faça o seu pedido por meio do link que está na descrição desse vídeo, que você vai lá para o meu site e você vai receber o livro na sua casa. Se você quiser o livro autografado, é só pedir. Calma aí. Esse aqui, ó. A gente está falando de todos esses conteúdos como se eles fossem feitos isoladamente na piscina. Mas a maior parte das atividades, principalmente as mais complexas, que é o que a gente quer que a criança faça, elas exigem diversos desses conteúdos.
Como você disse aí, para poder fazer uma cambalhota, ela precisa fazer a cambalhota, que é o giro, mas ela precisa controlar a respiração. Pelo menos 2 conteúdos estão presentes. E talvez, Fernando, como você mesmo apontou, a respiração seja muito mais difícil do que a cambalhota. Porque a gente até poderia pegar a criança e fazer o giro, mas se a criança não controla a respiração, ela vai ter essa experiência que é extremamente desagradável e nunca mais vai querer fazer aquilo. Então, para a criança fazer a cambalhota, talvez seja muito mais importante a respiração do que a cambalhota em si. Por isso que a gente vai começar a pensar daqui a pouco nessa complexidade ou nessa dose da dificuldade do exercício. Então, nós teremos exercícios que são mais simples e exercícios que serão mais combinados. Daqui a pouco a gente fala disso aí. Bom, deixa eu voltar aqui. E o último conteúdo aqui que seria a propulsão básica. Então, a propulsão básica seria você realizar, a criança, né, o aprendiz, movimentos com membros superiores, inferiores, combinados, isolados, tanto faz, para poder se deslocar de um ponto ao outro. Então, quando a criança chega aqui, não tem que fazer a pernada de crawl. Se a criança pega o macarrão, coloca entre as pernas, que é o cavalinho, e usa os braços para poder se deslocar de um ponto ao outro, isso é propulsão básica. Se a criança, ao invés de fazer o cavalinho, faz uma cadeirinha, seja lá o que for, e utiliza das pernas para poder se deslocar, isso é uma propulsão básica. Se a criança empurra a borda, depois vai nadando um tipo de cachorrinho, isso é uma propulsão básica. Então, se ela faz um cachorrinho de frente, um cachorrinho de costas, se ela faz uma pernada tesoura, a pernada utilizada no salvamento é uma pernada tesoura. Então o cara faz uma pernada de crawl muito boa, ondula muito bem, incrível, mas nunca nadou com o corpo na lateral, que é a pernada tesoura. Vai ter dificuldade de socorrer alguém. Eu acredito que todo professor e treinador merece ter acesso às melhores ferramentas, às melhores oportunidades para poder alcançar a excelência. É por isso que eu criei conteúdos exclusivos aqui no meu canal do YouTube para os assinantes, para que você possa ir além e realmente transformar sua carreira. Ao se tornar assinante, você não terá só acesso a vídeos exclusivos e mais detalhados, mas também vai se juntar a uma comunidade que valorize e acredita no crescimento contínuo e o aperfeiçoamento profissional. Além disso, o seu apoio me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Torne-se um assinante agora e desbloqueie todos esses vídeos para ter acesso a vídeos completos e exclusivos. Você pode escolher entre 3 planos de assinatura e o link está na descrição do vídeo. Voltando um pouquinho na sustentação, a pernada de peito não é a pernada que o jogador de polo aquático faz e a pernada que os atletas de nado artístico fazem. A pernada de peito é uma pernada onde o calcanhar está próximo do quadril, próximo do bumbum. A pernada do polo e do nado artístico, o jogador, o atleta, ele está sentado. O quadril está muito mais flexionado. São 2 sustentações completamente diferentes. Legal? Então, propulsão básica são atividades onde eu vou usar só da perna, só do braço, de um braço e de uma perna, para poder me deslocar de um ponto ao outro. Posso utilizar qualquer tipo de material. Então, para todos eles, eu posso usar um material flutuante, eu posso não usar um material flutuante, posso fazer sozinho, em duplas, em trios, grupos pequenos, grupos grandes, com material auxiliar, sem material. Aí depende do que você acredita, do que você tem, do nível, de diversas outras condições. Mas o conteúdo em si, que são esses 8, eles vão estar sempre presentes. Legal?